nesta manhã para conhecer um pouco mais, conhecer alguns irmãos e, assim, então, cultuar o nosso Deus. Sempre digo que é uma responsabilidade para nós, né, de estarmos compartilhando da palavra de Deus, mas também deve ser para nós motivo de alegria estarmos juntos para poder celebrar o Senhor. Quando nós podemos lembrar do Salmo 122, e a declaração é: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então sempre deve ser motivo para nós de alegria, de satisfação, né, de poder se apresentar diante do Senhor para oferecer a Ele a gratidão, o louvor, a honra, a glória, e agradecermos pela semana que Ele nos deu, e ao mesmo tempo pedirmos a bênção de Deus para a semana que se inicia. Né? Todos nós temos planos, projetos, nós estabelecemos as nossas metas da semana, mas é importante nós colocarmos diante do Senhor, para que Deus esteja nos conduzindo em tudo quanto nós assim tentamos realizar. Quero agradecer também pelo convite para estar aqui com os irmãos neste dia, e ontem fui muito bem recebido pelo irmão Henrique, né? Então tivemos à noite mais um momento também especial, na casa do nosso irmão Edelto ali, foi uma noite agradável. Então os irmãos como igreja foram muito bem representados por eles, né? O irmão Carlos também estava com a esposa, né? Então foi uma noite agradável, e tenho certeza que o dia de hoje também será de grande bênção para todos nós. Queridos irmãos, nós então vamos à leitura da palavra. Antes gostaria só de dizer que o meu filho João Vitor estuda aqui em Vassouras, e a minha filha Júlia, que é do meio, estuda em Muriaé, e portanto estou acompanhado da minha querida esposa e da Juliane, a minha caçula, não é? Então está aí a minha palavra também sobre a minha querida família. Irmãos queridos, nós vamos à palavra de Deus. Vou convidá-los, por favor, para que você abra a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 13. Êxodo, capítulo 13, e eu vou ler a partir do versículo de número 17, e os irmãos então irão acompanhar atentamente a leitura do texto até o verso de número 22. A palavra de Deus diz assim, irmãos, eu estarei lendo na Nova Almeida atualizada. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito, organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo, Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém. Nosso Deus aplique a sua palavra, meus irmãos, ao nosso coração. Quando nós temos esse texto, meus irmãos, e a palavra de Deus e a realidade do povo de Israel, povo hebreu, é importante nós percebermos que algumas lições, elas são aplicadas à nossa vida nesta manhã. Especialmente quando nós pensamos sobre os nossos planos. Todos nós temos. Nós estabelecemos alvos a serem alcançados, metas. Nós pensamos que sabemos muito bem como escolher, como decidir, como encontrar a melhor resposta. E de repente, meus irmãos, nós podemos, aquilo que a palavra de Deus traz para nós, que o coração do homem propõe os seus caminhos, mas o Senhor dirige os seus passos.
nós estabelecemos, nós pensamos que sabemos, nós achamos, muitas vezes até na nossa arrogância, nós achamos que sabemos até mais do que o próprio Deus. Achamos que as nossas escolhas são melhores, os nossos pensamentos são melhores, a nossa estratégia é melhor. Muitas vezes nós abrimos mão da ação de Deus e do Espírito Santo de Deus sobre nós, para assim então, de qualquer maneira, tomarmos as nossas decisões e não ouvirmos aquilo que o Senhor tem. Esse texto então menciona, mostra claramente, e devemos aqui a partir desse texto, confiar que Deus tem planos infinitamente melhores para nós. Os planos de Deus são infinitamente melhores para a nossa vida. E assim, nós encontramos algumas questões, quando o texto menciona que Deus não levou o seu povo pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais perto. De repente, eles podiam estarem questionando o Senhor, por que que eles não tomaram uma rota que era mais fácil e mais perto para que chegassem então à terra prometida. Mas o texto diz para nós que o Senhor conduziu o seu povo por uma outra rota, por uma outra estrada, por outro caminho, para que então tinha motivos e objetivos a serem ali conduzidos na vida do povo. Meus irmãos, muitas vezes nós também achamos que de maneira mais sábia ou até mesmo tomarmos uma decisão que será aos nossos olhos melhor, mas de repente Deus muda, Deus fecha a porta, Deus abre porta, Deus fecha a nossa caminhada, Deus muda a nossa direção, Deus mexe com a estrutura da nossa realidade, e nós ficamos perguntando, Senhor, por que que o Senhor está fazendo isso? E nós então podemos e devemos considerar, especialmente quando nós olhamos que o caminho mais fácil, meus irmãos, o caminho mais perto, nós podemos entender que este caminho mais fácil na dinâmica da nossa vida pode não produzir um resultado de crescimento na nossa dinâmica de vida, na nossa família. Quando nós estamos com o caminho de facilidade, e assim também é o caminho do Evangelho. Quando pessoas hoje querem o caminho de facilidade, o evangelho que aceita tudo, o evangelho que na verdade ele se amolda à maneira das pessoas viverem, da maneira como as pessoas agem, e na verdade é o contrário. Nós é que precisamos nos amoldar a partir do evangelho, sermos transformados por ele. Então o caminho fácil, meus irmãos, ele na verdade não produz o crescimento esperado na dinâmica da nossa vida. Assim acontece na nossa casa. Se nós facilitarmos aos nossos filhos, eles não experimentarão o crescimento necessário, o desenvolvimento da sua caminhada. Assim também, então, como servos de Deus e o povo de Deus, naquele contexto, eles tiveram que aprender essa lição. Podemos, meus irmãos, considerar a realidade da dependência de Deus. O texto claramente vai mostrar, ao longo da revelação bíblica, quanto mais o ser humano, ele tem no seu contexto de vida facilidade, e ele tem aos seus olhos uma condição de viver, e de repente ele abre mão de Deus. Quantas pessoas agem dessa maneira? Assim também Deus estava querendo com que o seu povo pudesse viver na dependência exclusiva dele. E é interessante, irmãos, para nós, essa questão da dependência, porque quando nós lemos os provérbios, uma das orações que o escritor faz é justamente essa, em que ele não queria, pediu a Deus, Senhor, não me deixe ficar na pobreza, mas também não me dê a riqueza. Ele diz, justamente nos dois extremos e os dois aspectos importantes, uma para que ele não pudesse estar, de alguma forma, blasfemando contra o Senhor, e outra para que ele não agisse de forma indiferente, e ele vivesse na incredulidade. Então, o caminho fácil não produz dependência, meus irmãos, essa é uma verdade. Podemos considerar ainda que o caminho fácil, e assim então, ele leva a uma confusão de objetivos, e a pessoa se perde na sua realidade, e podemos então entender, meus irmãos, que os atalhos que são oferecidos no caminho fácil, eles são muitos. O caminho fácil, na verdade, ele oferece atalhos para a pessoa não cumprir os ideais de Deus. Estas são algumas considerações que podemos ter à luz da palavra, quando o Senhor conduz o seu povo por um caminho mais difícil. Mas, meus irmãos, nós podemos e devemos considerar, e a palavra de Deus então, ela vai apresentar
que a realidade da presença de Deus no meio do seu povo, ela foi, e nós ouvimos atentamente aqui, no momento missionário, falando sobre a grande comissão, que o Senhor está conosco, mas é importante nós percebermos que as ações, elas são colocadas em nossas mãos. O Senhor, Ele caminha conosco, Ele mostra a direção, Ele aponta o caminho, mas nós é que precisamos caminhar, nós é que precisamos fazer, nós é que temos uma responsabilidade para desenvolver aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Assim, então, o Senhor indica o caminho, o Senhor mostra para onde Ele quer que nós estejamos indo, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, quando nós podemos perceber que o Senhor, ao longo da revelação bíblica, Ele chama uma pessoa, Ele dá uma missão para essa pessoa, Ele dá as orientações claras para esta pessoa, e a partir dali então, na verdade, em cada contexto, eles tiveram que colocar em prática. Assim também é e acontece com cada um de nós. Deus nos guia, mas a caminhada, meus irmãos, é nossa. As escolhas são nossas, as decisões são nossas, erradas ou certas, mas é importante que as consequências também são nossas. E assim, então, é importante nós estarmos atentos àquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Quando nós percebemos e olhamos para a questão da distância que foi proposta pelo Senhor para o seu povo, e essa distância, meus irmãos, da rota, da caminhada, ela pode variar de pessoa a pessoa, mas o Senhor, Ele nos dá, meus irmãos, uma rota que ela é de acordo com a nossa condição, com a nossa capacidade, com aquilo que o Senhor de fato entende que nós vamos ter condições de prosseguir, de avançar e de crescer. Ou seja, quando nós encontramos aquilo que o Senhor, Ele determina para nós, e aí nós vamos então, com certeza, saber que Deus está nos dando uma caminhada que Ele entende que nós vamos ter condições de passar por ela. Não vem sobre nós, de forma alguma, nada que seja maior do que a nossa fé, do que as nossas forças, do que a nossa condição. E assim também era com o povo de Deus. Eu gostaria de compartilhar também com os irmãos, a partir dessas considerações, que Deus, Ele conduz o seu povo pelo deserto. E quando nós vemos aqui, a ida do povo para o deserto foi uma realidade literal. Eles, de fato, entraram pelo deserto para que chegassem à terra prometida. E quando nós pensamos sobre a realidade do deserto, meus irmãos, podemos e devemos entender que o deserto, na dinâmica do povo de Deus, tinha alguns objetivos. E podemos entender que, por uma realidade de orientação de Deus, de ação de Deus sobre nós, de projeto e plano de Deus para aperfeiçoar-nos, nós entendemos que da mesma forma, Deus continua também nos levando para o deserto. Sabemos que nosso tempo não é literal, é uma questão de deserto figurado, mas todos nós passamos. O deserto chega para nós, assim como o deserto chegou também para o povo de Deus. Está escrito aqui que Deus não os levou pela rota lá dos filisteus e os conduziu pelo caminho do deserto junto ao mar. E quando nós temos a realidade do deserto, nós entendemos que algumas pessoas passaram momentos muito complicados, momentos adversos, que tiveram que enfrentar o deserto. Eu penso sempre, lembro da história de Agar. Agar foi despedida da casa de Abraão e de Sara, e então mandada embora, juntamente com seu filhinho Ismael. E a palavra de Deus diz que quando eles estão ali, numa certa situação, a comida havia acabado, a água havia acabado, e agora então ela disse, meu filho vai morrer. E ela se colocou numa posição um pouco mais distante, e ela ficou aguardando o seu filho Ismael morrer. Mas naquele deserto que ela estava vivenciando, Deus agiu sobre ela, apontou direção, mostrou o caminho, trouxe o refrigério e o conforto, e o Senhor deu solução para que também ela pudesse entender que Deus faria de Ismael um povo por amor a Abraão. Podemos, irmãos, lembrar da história de Moisés. De maneira milagrosa ele foi preservado
criado no palácio, junto ali a Faraó, desenvolveu-se como homem, mas chega um momento que ele mata um egípcio e ele foge para o deserto, onde ele passa 40 anos da sua vida naquele deserto, e o Senhor estava moldando Moisés naquele tempo do deserto. A palavra de Deus não faz referência sobre a vida de Moisés, especificamente no deserto, as suas angústias, crises, as suas dificuldades, as suas lutas e aflições, mas diz que ele, ao viver no deserto, então o Senhor se aparece, e o Senhor então chama, o Senhor o convoca, para que ele pudesse cumprir uma missão. Meus irmãos, nós vemos que Moisés teve que enfrentar o deserto. Importante para nós, quando nós temos a situação de Elias, depois de matar ou conduzir a morte dos profetas de Baal, naquele grande momento do Monte Carmelo, e a palavra de Deus diz que após ele, então, ser ali sentenciado de morte, ele foge também, ele se esconde, Elias passa também um tempo de deserto. Mas, meus irmãos, vemos como que Deus cuidou de Elias também no tempo do deserto. Quando nós, irmãos, poderia ter muitas outras referências na palavra de Deus, mas eu quero falar sobre Jesus. O texto, quando menciona para nós no início dos evangelhos, mostra claramente que Jesus foi levado ao deserto. Jesus foi conduzido ao deserto por um aspecto muito específico, para que ele fosse tentado por Satanás. Então, irmãos, Jesus no deserto, ele foi ali sustentado por Deus Pai, e a palavra diz que ele foi também sustentado pelos anjos quando vence aquele tempo de tentação no deserto. Mas Jesus foi levado lá para ser tentado, de maneira que nós também passamos pelo deserto, nós enfrentamos o deserto, e o deserto para nós hoje são as situações que nós nos envolvemos, as adversidades, as tribulações, as perdas, a tristeza, o sofrimento, as marcas que elas começam a fazer parte da nossa vida, e de repente nós nos sentimos no deserto, e Deus trata de cada um de nós, e de repente nós achamos que a caminhada ela está sendo de uma forma, ou nós muitas vezes atribuímos que a nossa caminhada ela tem os seus equívocos, e até mesmo poderia ter sido diferente, mas Deus vai nos conduzindo, irmãos, e Ele vai nos levando, e é importante nós percebermos essa condução de Deus, e assim nós estarmos atentos, que a pergunta do povo de Israel naquele momento, por que o Senhor nos trouxe a essa realidade? Por que o Senhor fez com que nós passássemos pelo caminho mais distante, mais longe, e até mesmo pelo deserto? E a realidade, irmãos, para nós, deve ser a pergunta que nesta manhã nós também podemos fazer, é como que nós saímos dos desertos que nós nos encontramos, como que nós podemos sair, e de repente, eu e você, em determinado dia da nossa vida, nós nos vemos em uma situação de deserto, uma realidade árida, em que nós não conseguimos entender e olhar soluções. Mas a pergunta, meus irmãos, para nós deve ser, como que eu vou sair então desse deserto? E assim então, irmãos, nós podemos e devemos entender que a caminhada do povo de Deus, a travessia do deserto em direção à terra prometida, passava pela confiança do povo, a confiança de que Deus estava ali conduzindo-os para planos melhores. E então quero, de forma objetiva, com os irmãos, compartilhar primeiro. Confie em Deus, pois os seus planos são infinitamente melhores, porque Ele está no controle e no governo de toda a história. Meus irmãos, o Senhor, Ele comanda, Ele conduz, Ele governa. O Senhor nosso Deus, Ele está no controle absoluto. E é importante nós percebermos isso. A nossa irmã, na parte devocional, ela fez esta menção. Ela falou do nosso Deus que dirige a história. E é importante nós percebermos que o Senhor dirige a história da humanidade, dirige a história do seu povo, dirige a história da igreja, e Ele dirige a nossa história. É importante nós percebermos que Deus permitiu que Jacó descesse ao Egito. Ali ele desceu com 70 pessoas.
E quando ele desce, Deus diz: olha, pode ir, Jacó, você pode ir habitar naquela terra, porque eu vou tirar vocês dali. Meus irmãos, passam mais de 400 anos. Mais de 400 anos que o povo vive naquela condição. Inicialmente era uma condição favorável por conta de José. José morreu. E então vieram outros faraós. E então, a palavra deixa claro que se levantou um faraó que não conheceu, que não tinha qualquer consideração pela história passada e passam a sofrer a escravidão. Mas havia uma declaração de Deus que os tiraria daquele lugar. E então, o texto deixa claro para nós que o Senhor, então, Ele, de forma específica, fez com que Faraó deixasse o seu povo ir. Meus irmãos, como é importante nós percebermos que Faraó, ele tem o coração endurecido, Faraó, ele tenta de toda forma impedir a saída do povo, mas chega um momento em que ele não teve como resistir. Deus envia as pragas sobre o Egito, a 10ª praga, então a morte dos primogênitos, e eles são ali retirados, não é? E são expulsos. Na verdade, o povo de Deus então é expulso daquela terra, para que pudesse ir em direção à terra prometida. Deus governa, Deus governou naquele contexto específico, Deus governou ao longo da história para que Jesus Cristo nascesse. Jesus Cristo veio, viveu, morreu, ressuscitou, vivo está, vai voltar um dia para nos levar. É importante que o Senhor está conduzindo a história da igreja ao longo dos séculos e conduzindo os nossos dias, irmãos. Como é importante para nós entendermos que autoridades podem se levantar, líderes mundiais influentes podem aparecer, nações importantes, que nós ficamos até admirados do seu poderio, mas acima de todos eles e todas elas, está o governo soberano do nosso Senhor. É muito importante nós sempre estarmos atentos que os planos melhores de Deus, eles se concretizam justamente porque Ele está governando, e Ele está governando a história para um desfecho final. Existem pessoas que elas desenvolveram conceitos. Por exemplo, existe um conceito que Deus até criou o universo, que Deus criou o mundo, mas Ele se afastou, e então Ele está distante, e Ele deixou o mundo então à sua própria sorte, os homens ou a humanidade viverem da sua própria maneira, e Ele está indiferente. Mas esse não é o conceito que nós cremos, porque nós cremos que o nosso Deus criou o universo, que Ele criou o homem, criou a mulher. Na verdade, nós cremos que Deus, Ele conduz a história, Ele sustenta, na verdade, todas as coisas. E por amor, então, Ele faz isso. Esta é uma realidade importante que o texto, então, ele nos leva. Mas uma segunda verdade, meus amados irmãos, confie em Deus, pois os seus planos são infinitamente melhores, porque Ele conhece o melhor caminho e a melhor direção na realização dos seus planos e propósitos. Meus irmãos, o Senhor, Ele sabe, Ele conhece, Ele tem o melhor caminho para mim e para você. Ele tem um caminho melhor para nós como igreja. Ele tem um caminho melhor para o seu povo. Então, o Senhor tinha um propósito para ser ali cumprido e realizado na vida do seu povo. Meus irmãos, como é importante, eles estão indo em direção ao deserto. E eles se deparam com o Mar Vermelho. Eles poderiam, e na verdade quiseram, murmurar, blasfemar, chorar, reclamar. Eles falaram tantas coisas ali naquele momento, e de repente então, a palavra de Deus diz que o mar se abriu, e eles passaram pelo meio do mar. Como é importante para nós, que o Senhor está mostrando, mais uma vez, o seu poder sobre o seu povo, naquele momento de condução. Eles chegam no deserto, o que acontece é que eles desejam beber água. Aquela multidão, se desceram 70 almas para o Egito, saíram aproximadamente, segundo aí os comentários, 2 milhões de pessoas. E aquela multidão que está indo em direção à terra prometida, e aí você pode imaginar, quando nós ficamos um pouco sem água, como que nós ficamos inquietos, não é? Como que o nosso corpo sente. E aí você imagina uma multidão, 2 milhões de pessoas, e eles estão indo em direção à terra prometida, e de repente eles vão beber água, e as águas eram amargas.
tomaram aquela água e as águas eram amargas. E então o Senhor conduziu e mais uma vez o Senhor manifesta o seu poder. Transforma as águas amargas de Mara e então aquelas águas se tornam doces e eles então ali são saciados na sua sede. Deus tinha objetivos, Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito para conduzir então o seu povo por aquela terra. E assim então diz o texto de forma específica que o Senhor então os conduziu, não pelo caminho mais perto, mas pelo caminho que dava em direção ao mar. Meus irmãos, muitas vezes nós, quando estamos precisando de tomar uma decisão, nós precisamos justamente confiar no Senhor, que Ele vai ter sempre o melhor caminho para nós, o melhor caminho, a melhor direção, e sempre serão orientações claras para todos nós. Uma terceira verdade, meus irmãos, que o texto nos traz: confie em Deus, pois os seus planos são infinitamente melhores, porque Ele sempre cumpre as suas promessas. Meus irmãos, se tem algo que nós podemos aqui, desde o Gênesis, e olharmos toda a revelação bíblica, o que nós vamos encontrar é Deus cumprindo a sua palavra, Deus cumprindo a sua promessa. Isso vemos mais uma vez claro no texto, quando os ossos de José foram levados. É importante, José chegou ao Egito, um jovenzinho, ele passa a sua vida, não é? Ele morre, 110 anos. E de repente, o que nós estamos agora, com mais de 300 anos de história, para que os ossos de José, naquele momento de pressa, em que eles estão desejosos de sair daquela terra, estão com a expectativa e o sonho da terra prometida, mas ainda assim, havia uma declaração que os ossos seriam retirados de lá e seriam levados. A palavra de Deus, irmãos, diz para nós: e Moisés levou consigo, verso 19, e Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Veja, meus irmãos, havia uma declaração, havia uma palavra, havia uma promessa, e se passam mais de 300 anos, e aquela promessa então se cumpre. Deus levando o seu povo para a terra prometida. Quando nós vemos a palavra de Deus, e especialmente sendo alimentada na mente e no coração de cada família, em cada geração, até chegar o momento do nascimento de nosso Senhor Jesus, eles estavam ali aguardando com expectativa a chegada do Messias. E a igreja, nós estamos ao longo de 2000 anos de história, aguardando a vinda triunfante de nosso Senhor Jesus. Estamos esperando o dia que Jesus virá para buscar a sua igreja, para nos levar, para estarmos com Ele para sempre. E nós então confiamos nas promessas, nós aguardamos o cumprimento das promessas de Deus, e por isso então nós sempre poderemos confiar que as promessas do Senhor serão cumpridas, e tudo que o Senhor tem, através das suas promessas para nós, são com certeza infinitamente melhores. Quando nós então podemos olhar o texto de Gênesis capítulo 50, você pode olhar na sua Bíblia, Gênesis capítulo 50, verso 24 a 26, no fim da vida, José disse aos irmãos dele: está chegando o dia da minha morte, mas tenho absoluta certeza de que Deus virá ao encontro de vocês no tempo certo. Ele fará com que vocês saiam do Egito e voltem para Canaã, porque se prometeu dar aquela terra a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então José pediu que os irmãos dele fizessem uma promessa. Disse José: como é certo que Deus fará o que acabo de dizer, prometam que levarão os meus ossos com vocês, quando vocês voltarem para Canaã. José morreu com 110 anos, o corpo foi embalsamado e posto num caixão no Egito. Então, irmãos, nós temos aqui
o texto mostrando claramente para nós o anúncio de José, a certeza da visitação de Deus, e então, quando chega o momento, tudo isso se cumpre. Como é importante para nós termos essa tranquilidade, que a palavra de Deus vai se cumprir quanto igreja. A palavra de Deus, ela se cumpre quanto família. A palavra de Deus se cumpre quanto aos nossos filhos. A palavra de Deus se cumpre quanto ao seu cuidado extremo sobre todos nós. E como nós podemos, meus irmãos, estarmos vivendo com essa realidade, que nosso Deus, Ele, com os seus planos, sempre serão infinitamente melhores para nós. Diante das situações, então, ouvidas até então, eu quero terminar com a quarta e última lição. Confie em Deus, pois os seus planos são infinitamente melhores, porque Ele, em todo o nosso percurso, caminha ao nosso lado. Porque Ele, em todo o nosso percurso, Ele caminha ao nosso lado. Veja bem, o texto de Êxodo 13, e aqui no verso de número 21, o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Aqui nós temos a realidade da presença de Deus. O Senhor estava conduzindo o seu povo, e nós podemos entender, pela realidade do contexto do deserto, tanto a questão da nuvem quanto do fogo, como sendo instrumento para abençoar o povo de Deus, amenizar o calor intenso durante os dias, para que pudesse aquecer o povo durante as noites, e as noites frias, da mesma forma, com temperaturas extremas, tanto no calor quanto no frio. Mas a grande verdade é que o Senhor estava caminhando com o seu povo durante aquele percurso. Quando eles chegam nas imediações, já para entrar na terra prometida, e aí nós conhecemos o desenvolvimento da história, na verdade, com o relatório dos espias, eles retornam ao deserto, e eles então ficam rodando pelo deserto 40 anos. Mas é importante que durante aqueles 40 anos de peregrinação, Deus estava caminhando com o seu povo. E aí nós vemos a entrada na terra prometida. Deus está caminhando com o seu povo em todo o percurso. E ao longo da história do povo de Israel, o Senhor caminhando com o seu povo. E de forma especial, a igreja e o Senhor Jesus dizendo para os seus discípulos: eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor caminha conosco. O Senhor está conosco em todo o nosso percurso, ou seja, em toda a nossa caminhada. Muitas vezes nós até achamos que estamos sozinhos. Muitas vezes nós achamos que o Senhor está indiferente a nós. Mas como é bom nós entendermos que muito mais do que nós sentimos a presença de Deus, é nós sabermos que Ele mesmo declarou pela sua palavra que Ele estaria conosco em todo o nosso percurso. Olharmos para os salmos e encontrarmos Davi dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Então o Senhor está muito perto, presente na dinâmica da nossa vida. Assim, meus irmãos, eu quero então concluir, onde nós podemos considerar que o povo de Deus passa por aquela realidade do deserto, em direção à terra prometida, e eles passam com a facilidade, porque o Senhor está caminhando com eles. E sabemos que nós, irmãos, passamos também pelas situações mais diferentes da nossa vida, e nós passamos porque o Senhor, Ele também está conosco. Existem pessoas que elas jamais conseguiriam passar por aquilo que nós passamos como povo de Deus, porque o Senhor está presente conosco. Então, eu quero concluir, meus irmãos. A caminhada do povo de Deus em direção à terra prometida nos mostra o quanto Deus tem caminhos e planos melhores para cada um de nós, mesmo que muitas vezes nós não entendamos. Portanto, lembre-se, Deus nos convida não para entendê-lo, mas para obedecê-lo. Deus nos convida não para entendê-lo,
mas para obedecê-lo. Semana passada, fui participar do sepultamento de uma criancinha, um bebezinho, alguns dias de vida. E naquele contexto, pai, mãe, amigos chorando, porque não entendiam. Eu também não. Você também, por certo, não. Mas a palavra de Deus, ela chama cada um de nós, não para que nós estejamos entendendo o que Deus está fazendo, mas ao mesmo tempo, Deus chama para nós obedecermos. E assim, quando nós lemos Romanos 11, nós vamos entender a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. Quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem deu primeiro a ele para que lhe seja restituído? Na verdade, nós não vamos entender muitas coisas na dinâmica da nossa vida, mas nós somos chamados para obedecer ao Senhor. Segundo, a caminhada do povo de Deus nos mostra que mesmo que o caminho seja mais difícil, o final dele nos conduz à vitória, pelo cumprimento dos propósitos eternos de Deus. Deus é soberano, Deus está conosco, Deus dirige a nossa história, Deus cumpre as suas promessas. Essa é a grande verdade, irmãos, para nós. Sabermos que o Senhor, Ele cumpre os seus planos eternos sobre a nossa vida. E assim, então, nós estarmos atentos a essa realidade. Terceiro, diante de tudo isso, nós precisamos sempre considerar que Deus, Ele se antecipa a todas as nossas questões, porque o nosso Deus nunca, Ele será pego de surpresa. Nosso Deus se antecipa a todas as nossas questões, porque Ele é onisciente. E a partir daí, então, nós podemos descansar sempre nessa verdade. Diante disso, eu quero então concluir com alguns versículos. Salmo 18, versículo 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que nele confiam. Isaías 55, verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Diante disso, meus irmãos, nós somos convidados para confiar que Deus tem planos infinitamente melhores para todos nós. Que Deus nos abençoe, que Deus seja com você, com a sua casa, a sua família, e que todos os seus planos, primeiramente, que você subjugue, coloque diante do Senhor, para que Deus dê clareza na sua caminhada, para que você confie sempre que o Senhor vai direcionar você por um caminho sempre melhor. Eu quero então orar antes de devolver a palavra. Quero convidar os irmãos, por gentileza, você que pode se colocar em pé, por favor. E gostaria que você pudesse colocar seus planos, seus projetos diante do nosso Deus. Querido Deus, Senhor amado, nós louvamos o Teu nome. Nesta manhã agradecemos, ó Deus, porque podemos nos reunir como igreja. Deus, podemos aqui, ó Deus, celebrar, ó Deus, o Teu nome santo. Podemos, ó Deus, cantar louvores ao Senhor, reafirmar a nossa fé, a nossa dependência do Senhor, a nossa submissão à direção, à orientação do Senhor sobre nossa vida. Queremos pedir, Senhor, para que abençoe, Deus, a Tua igreja nesta cidade, o Teu povo, Deus, aqui reunido, abençoando, Deus, a diretoria, abençoando, Deus, a liderança, abençoando as famílias da Tua igreja. Ó Deus, cada família tem a sua questão, ó Deus, tem as suas adversidades, suas alegrias, suas vitórias, ó Deus, mas que o Senhor esteja conduzindo-os, ó Deus, cada vez mais, segundo a Tua boa vontade, ó Deus,
que é perfeita e agradável. Pedimos, ó Deus, pelo dia de hoje, tudo ainda que podemos ou poderemos participar, que o Senhor esteja nos conduzindo, ó Deus, e que sempre, ó Deus, a nossa vida seja um testemunho constante, ó Deus, da Tua presença sobre nós. Obrigado, Deus, mais uma vez por esta manhã. Abençoa o Teu povo, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queira sentar, por favor. Amém. Que bênção, né? Que palavra abençoada. Como é bom